Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é André Pereira Vieira. Eu sou professor e consultor da empresa Professor Antonieta Cursos e Capacitação. E vim neste vídeo aqui trazer para vocês, fornecedores governamentais, analistas e consultores de licitação, algumas dicas referentes ao procedimento da cotação eletrônica de preços, algumas dicas na hora da participação. Primeira situação, entendam o que vocês estão fazendo. Porque nós temos algumas situações em que a gente tem modalidades eletrônicas, como por exemplo, o pregão eletrônico, a própria cotação eletrônica de preços e também agora a dispensa eletrônica. São procedimentos parecidos, com etapas de lances, mas não são idênticos. Nem a questão da participação, a forma de colocar a documentação no sistema e também em relação aos prazos. Então, primeira coisa, entenda que cada um tem uma vertente, tá bem? A dica de hoje é em relação à sua participação em cotações eletrônicas de preços, tá? Procedimento adotado pela administração pública, para quê? Para poder comprar alguma coisa com base na dispensa de licitação lá da 8666. E a dica aqui é a seguinte: quando você for participar de uma cotação eletrônica de preço, você vai encontrar a cotação nos sistemas eletrônicos que você pesquisar. Geralmente lá, né, o mais utilizado é o Compras Governamentais, o Compras BR agora, tá? Você vai entrar verificar as cotações existentes daquela linha de fornecimento que você possa atender. Quando você for participar da cotação eletrônica de preço, o que vai acontecer? Lá no sistema vai ter o objeto, a quantidade, o prazo de entrega, enfim. Porém, atenção, na cotação eletrônica de preço, a administração pública não tem um edital, como tem no pregão e como tem na dispensa eletrônica. Você não vai achar um edital, geralmente, numa cotação eletrônica de preço. Você vai se atentar onde? No campo de observações gerais. Geralmente, quando a administração pública vai fazer uma cotação e quer explanar algo mais específico, ela utiliza aquele espaço de observações gerais, tá? Tem cotação que vai ter alguma coisa lá e cotação que não vai ter. Existem órgãos também que fazem o seguinte: não coloca nada nas observações gerais, mas coloca um link para você ter acesso a um projeto básico ou a um termo de referência, para que você tenha condições de verificar o que a administração pública realmente quer. E às vezes o que está escrito no sistema está diferente do que está lá no projeto básico no termo de referência. Isso às vezes acontece por causa do mecanismo que a administração pública tem que utilizar, que é o catálogo de material. E às vezes eles não acham o objeto exatamente como eles querem. Então no CATMAT, que é o que você fornecedor vai ver, está de um jeito, mas na prática, lá no projeto básico, no termo de referência, vai estar exatamente o que a administração pública quer comprar ou contratar. Então, tem essas duas maneiras, tá? Ou vai estar lá em observações gerais, ou alguns órgãos vão colocar um link para você ter acesso. Ótimo. Agora tem um detalhe. Quando você for participar de cotação, atenção, você vai ter que declarar, né, que está ok lá com as certidões, e também, se você prestar atenção, no quadradinho ele diz que você concorda com as condições gerais da contratação, que está sublinhado. Cliquem ali. O que é aquele documento? Ele é o anexo 2 da portaria 306 de 2001, que é a norma que regulamenta a cotação eletrônica de preço. E atenção, aquele anexo 2 traz informações muito valiosas. Exemplo, lá no anexo 2 já traz o prazo de pagamento, que é fixo para todo mundo. Qual é o prazo que está lá no anexo 2, nessas condições gerais da contratação? 5 dias úteis. Por que são 5 dias úteis? Porque a norma, a Lei 866, o artigo 5º, parágrafo 3º, traz que os pagamentos de até R$ 17.600 têm que ser realizados em até 5 dias úteis. E cotação eletrônica está dentro de 17.600, que é o artigo 24, inciso 2 da Lei 8666. Então, cotação eletrônica de preço, prazo de pagamento, são 5 dias úteis. Tem muito órgão que no projeto básico coloca lá 20 dias, 30 dias, porque copiou e colou de uma outra licitação, de alguma outra situação. E aí vai ter divergência. Como é que você vai tirar essa dúvida? Fala, poxa, peraí, nas condições gerais está dizendo que são 5 dias úteis. No seu projeto básico está dizendo que são 30 dias para receber. O que está errado? Projeto básico. Por quê? Porque a lei já disse que pagamentos
cujo valor não ultrapasse a dispensa por valor do 24.2, é para serem realizados em até 5 dias úteis. Então, em que pese o projeto básico esteja falando que são 30 dias para você receber uma cotação, a regra da lei é em até 5 dias úteis. Isso é só um exemplo. Então, prestem atenção. Foram cadastrar a proposta, tem lá as condições gerais da contratação. Cliquem, vocês vão ver lá que são as condições fixas para todas as cotações eletrônicas. E verifiquem se não tem nada em desacordo com um possível projeto básico que o próprio órgão publicou lá também com o link para você ter acesso. Isso acontece demais, essas falhas, tá? O pessoal não coloca ali, ou então coloca informação divergente. O anexo 2 falando uma coisa e o projeto básico falando outra. Lembrando que o anexo 2 já é o que está na legislação. Se houver divergência, o que vale é o que está lá no anexo 2. Tá bom? Então, essa é uma dica para você que participa de cotação eletrônica. Não é a mesma coisa que pregão eletrônico, não é a mesma coisa que dispensa eletrônica. Tá? Até a próxima, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.